Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, que é o José Vicente Marino, conselheiro da Track and Field, e o Raimundo da Fonte. Aí eu não sei quantas pessoas conhecem o Raimundo da Fonte, você já faz aqui Se tiver gente do Nordeste assistindo, conhece, com certeza. Então, obrigada por você estar aqui. Eu sei que a tua agenda é louca, que você acabou de chegar da China e já veio direto para cá. Então, super obrigada. Imagina, um prazer, Adriana. Eu conheço a tua jornada já de várias empresas, né? Que você já passou, desde beleza, agora você está, né, na área de laboratórios, de saúde, etc. Me conta um pouquinho, o que você... dessa experiência toda, de tantos anos que você tem de experiência, o que você acha que mudou da liderança do passado para a liderança de agora? Tem uma transformação muito grande na sociedade, né? Eu acho que a liderança do passado era uma liderança muito mais comando e controle, e era necessidade, né? Precisava ser comando e controle. E hoje, apesar de precisar existir, de alguma forma, um comando, ele é muito mais a direção. Ele é muito mais compartilhar a direção e deixar para que as pessoas exerçam o seu melhor. E antes a gente tentava dizer o que cada um tinha que fazer. Faça isso, faça isso, faça isso. Até aprendi uma vez que a pior greve que pode existir é a greve da operação padrão. Você só faz aquilo que está escrito que é para você fazer. Se você só fizer o que tiver escrito para você fazer, seu trabalho não chega nem na metade de onde tem que chegar. Então, se a gente der a direção para as pessoas e remover os obstáculos, porque existem muitos obstáculos quando a gente define um caminho, acho que o papel da liderança é esse, é dar direção para o seu time e remover obstáculos para que o time possa performar no seu melhor. Então é muito diferente hoje do que era no passado. E hoje não tem mais segredo, né? A gente está no mundo da internet, das redes sociais, não existe segredo. Não. Então, naquela época a gente fazia estratégia e colocava a estratégia na gaveta. Hoje a primeira coisa quando a gente faz uma estratégia é chamar todo mundo para compartilhar. Olha, é para lá que nós estamos indo, é isso que nós vamos fazer. Mas e se o concorrente ficar sabendo? Ele vai ficar sabendo, não tem problema, o que vai mudar é a execução, então a execução sempre muito importante. Então acho que mudou muito o papel da liderança, né? Hoje a gente tem que engajar as pessoas, cativar as pessoas, mover pela direção, pelo propósito. Conhecendo você, eu sei que você é um líder muito ativo e você é um cara engajador, né? E, inclusive, é um forte seu criar lideranças. Eu acho que não tem outro caminho, viu, Adriana? Eu costumo falar para todo mundo assim, tem uma coincidência, os melhores anos da minha vida profissional eu tinha as melhores equipes, né? Uma coincidência, sempre que eu entreguei resultados excepcionais eu tinha uma equipe excepcional. E eu acho que o líder tem que fazer isso, né? Tem que saber selecionar as pessoas, colocar as pessoas no lugar certo, mobilizar todo mundo, motivar todo mundo, sabe? Engajar, deixar todo mundo no jogo. Acho que esse é o principal papel, né? E como é que você, com esse faro que você tem para identificar equipes boas, como é que são os critérios que você usa? Como é que é? Tem alguma coisa que você coloca em primeiro lugar? O que você valoriza mais? O que você acha que assim, não pode faltar? É muito engraçado, porque eu estou pela primeira vez numa indústria farmacêutica. Eu nunca tinha administrado uma indústria farmacêutica, e é diferente do que eu fiz no passado, né? Muito mais bens de consumo, cosmético, até alimentos. Quando a gente se conheceu, eu estava na Refinações de Milho Brasil, olha isso. Eu lembro. Então, já faz algum tempinho. Então, assim, mas a coisa que eu mais valorizo é que a pessoa tem que ter um core business. Então, eu gosto de pessoas que têm um core business e que a partir desse core elas conseguem expandir, mas elas têm um core. Então, são pessoas que entendem daquele assunto e que têm um core, e eu estou falando agora já de liderança nível C-level, né? De liderança para tocar a empresa inteira mesmo. Então são pessoas que são do ramo, que são do métier.
eu tentei a colocar pessoas que não eram de uma área para tocar uma outra área, e foi um erro que eu cometi, aqueles erros conhecidos, sabe? Sei, sei. E eu valorizo muito isso, a pessoa já saber chegar jogando, é muito importante, né? Muito importante. Claro que ela não vai fazer só aquilo, ela vai sempre expandir. Eu sempre tento dar mais para as pessoas, desafios e colocar em lugar de desconforto mesmo, mas tem um know-how de uma determinada área que eu acho que é muito importante ter. Você diz de não só fazer a liderança legal, mas ter um conhecimento técnico do que ela vai comandar. Um conhecimento técnico e um conhecimento de execução. Como é que eu Uhum. executo aquilo? Eu valorizo muito a execução. Eu sou um cara muito mão na massa. Para mim, a execução é que faz a diferença. Estratégia você compra. É sim, você pode contratar uma empresa de consultoria que vai desenvolver uma super estratégia, mas quem vai implementar é a sua equipe. Então a execução é gente que sabe executar, sabe que botão apertar, sabe o que fazer, sabe o que não fazer. E eu falei que é engraçado porque a primeira vez estou na farmacêutica, fala, puxa, mas então não é o seu core a farmacêutica. Não, mas o meu core é liderança, é mobilizar as pessoas, é fazer a empresa avançar, é identificar onde a gente está, onde a gente quer chegar, como é que eu chego até lá, quais são os caminhos, quais são as escolhas. Como é que eu mobilizo as pessoas, como é que eu coloco os recursos para funcionar. Então, o meu core é esse, é um core de liderança, né? E, assim, você trabalhou com empresas de culturas fortes, por exemplo, a Natura é uma empresa de cultura forte, a Avon, a Johnson também. O que que é comum entre elas e o que que é, assim, algo que você acha que, assim, não é um discurso vazio, ela realmente tem aquela cultura forte? Eu, na maioria das vezes, ou talvez todas, trabalhei em empresas de culturas muito fortes. Vou começar pela Refinações, minha primeira escola. Refinações de Milho Brasil, né? Hoje é bonito, é Best Foods, é mais bonito, né? Mas na época a Refinações foi uma escola de marketing de vendas na minha vida. Pensa numa empresa que executava muito bem. Era a Refinações de Milho Brasil, mas uma execução assim primorosa da área comercial, uma execução primorosa de marketing, de campanhas publicitárias, Knorr é melhor, Hellmann's a verdadeira maionese. Então, é assim, realmente uma escola, né? Então, assim, muito forte a execução. A gente foi comprado pelo Unilever, eu acabei saindo depois de um ano e pouquinho. Aí fui para Johnson Johnson, uma empresa que eu bato continência até hoje, uma empresa que tem um credo, né, que o credo da Johnson tem 4 parágrafos. O primeiro parágrafo diz que os compromissos principais são com pacientes, médicos, familiares. O segundo compromisso é com a sociedade. O terceiro compromisso é com os colaboradores. E se a gente fizer tudo isso, a gente vai entregar os resultados. Que bárbaro. Esse é o credo da Johnson. Então, assim, é uma empresa que é uma corporação, uma family of companies, então as companhias são independentes, então cada um toca a companhia, mas o credo é o mesmo para todo mundo. Tem uma pesquisa do credo, o CEO é avaliado pelo resultado da pesquisa do credo, então uma empresa de cultura muito forte. Aí a Natura, outra empresa de cultura muito forte, verdadeira, realmente, não é o nome da empresa é Natura. Então, a história de sustentabilidade nasceu, é verdadeiro, é genuíno, né? Então, dos acionistas, da companhia. Então, são culturas muito fortes. Eu acho que as culturas muito fortes, elas criam, elas transformam, né? As culturas fortes, elas realmente transformam os negócios. E empresa que já não vem com essa cultura e você precisa melhorar essa cultura? Que você já teve empresas que já têm uma cultura muito boa, mas o que seria uma empresa que ela precisa de ajuda para melhorar ou para transformar essa cultura? Porque a gente está vivendo um momento de tantas transformações tão rápidas, né? Então, até com a IA e etc. E as empresas estão tentando se adaptar. Como é que ela faz hoje para ter uma cultura que não tem? Estamos repensando sempre a nossa cultura. Foi uma empresa muito dominante no passado, uma indústria farmacêutica nacional sempre considerada multinacional por todos, pela qualidade do que faz, pela classe médica, etc. Mas a gente ficou um pouquinho acomodado no nosso sucesso.
E essa acomodação, Acontece, essa acontece bastante, né? E essa acomodação, ela desviou um pouquinho da cultura, da cultura de realmente de servir o paciente, de colocar o paciente no centro, uma cultura de protagonismo, de resolver as coisas, né? Não de, ai, que pena, não, isso aqui tá ruim, isso aqui tá... Bom, tá ruim, tá, o que que você vai fazer então para melhorar diante dessa situação? Tem alguma coisa que está ruim? Tá. Então, e o que que você vai fazer diante disso? É essa cultura de ação, de execução. Então, nós estamos tentando fazer essa transformação. A gente fez um framework de cultura. Que legal. A gente escreveu lá o que que eu faço, o que que eu não faço e o que que são os comportamentos esperados. E todas as reuniões de time de liderança, todas as reuniões maiores, reuniões acima de 30, 40 pessoas, reuniões de comunicação ou de construção de alguma coisa, a gente começa a reunião com o share de cultura. Então a gente fala da nossa cultura e pede exemplos do que aconteceu que reforçam a cultura. Então a cultura para transformar a cultura você tem que falar de cultura. Uhum. Né? Então a gente faz isso toda reunião, começa com o share de cultura, bota o frame na tela, todo mundo revisita o frame e a gente vai batendo aí. Só que uma cultura em transformação, né? Porque a gente quer fazer essa transformação. O mundo está em transformação e as empresas precisam se transformar junto, senão vão ficar para trás. É um trabalho assim, 24/7 de falar de cultura, de pensar o que que eu estou fazendo certo, o que que eu não estou fazendo certo e definir mesmo quais são as características, quais são os comportamentos esperados que vão definir minha cultura, né? É o que a gente acaba chamando de competência, seria isso? Competência, exato. Tá. E como é que você faz o cascateamento para que todo mundo viva isso? Então lá foi feita uma metodologia que eu achei muito legal. A gente criou os embaixadores da cultura. Que legal. Então essas pessoas, elas tinham como missão conversar com pessoas das suas áreas e de outras áreas, trazer os temas. Eu fazia reunião com essas pessoas, agora isso já entrou no dia a dia da empresa, mas a gente foi escrevendo a cultura a partir disso. Então os embaixadores da cultura foram disseminando. O que eu faço hoje, eu criei alguns rituais de gestão e de liderança. Então eu tenho lá o comitê executivo, que é o meu time principal, que a gente se reúne toda semana. Aí eu tenho toda a diretoria, que a gente se reúne todo mês. Aí eu tenho o time de liderança, que são todos os diretores e todos os reportes diretos aos diretores, mais ou menos umas 130 pessoas, que a gente se reúne a cada 2 meses. Aí eu tenho o time de gestores, que a gente se reúne a cada 3 meses. E a gente tem a conexão Magenta, que a gente para a empresa inteira, a cada 3 vezes por ano, para fazer comunicação, como é que está indo o resultado, como é que não está indo. Põe todo mundo lá. Todo mundo, a empresa inteira. Então tem a conexão Magenta, a gente separa um pouco só a conexão Magenta da área de comercial, porque tem muita gente no campo, e a conexão Magenta da área de operações, de fábrica, porque a gente tentou fazer tudo junto. Claro, não cabe todo mundo na sala, então é muito por transmissão e tal, mas aí a gente separou um pouquinho porque os temas são um pouquinho diferentes. Mas então você veja, comitê executivo, diretoria, time de liderança, time de gestores, então é o tempo inteiro comunicação, conversa. É só assim que você implementa a cultura, não tem outro jeito. Porque daí fica no cérebro presente, Todo né? mundo o tempo inteiro está acostumado que vai ter aquela conversa. Vão me cobrar sobre isso, vou saber sobre isso. Daqui a 2 meses eu tenho uma reunião, nós vamos falar sobre aquele tema. Eu vou saber sobre a estratégia. E aí não tem como a pessoa não fazer parte do dia a dia dela. Faz parte, exatamente. Está todo mundo envolvido. Então foi uma metodologia de rituais e de comunicação constante. Além disso, eu faço café da manhã com o presidente, me reúno com equipes, recebo todos os novos colaboradores da empresa. Todo mundo de nível gerencial, eu sempre tenho uma conversa. Então, a cada 2, 3 meses a gente para, todo mundo que é novo, eu vou lá, dedico tempo, converso com eles, falo da cultura, falo do desafio. Depois de terem feito o onboarding, depois de já estarem 1, 2 meses, assim, aí eu vou lá e converso com a turma. Aí você junta o pessoal que chegou do período. O pessoal que chegou naquele período e faço aquela conversa. Então é comunicação constante. Quer dizer, você se dedica mesmo a essa construção da liderança, é incrível. Não tem outro jeito, porque o resultado vai ser consequência. Se tiver líderes engajados, que sabem para onde está indo, o resultado vai vir, né? E você, eu
vou mudar um pouquinho de direção, que você Vamos lá. acabou de chegar da China, né? E o que você viu de diferente que agrega valor agora para o nosso mercado? Ou assim, a gente está tão longe que a gente não chega lá? Nossa, aqui eu vou ser um pouco pessimista. Eu acho que a gente está tão longe que a gente não chega lá. Estou falando da indústria farmacêutica. Mas não é só lá, não é só isso. Eu tô é. falando do que eu vi, porque eu fui Uhum. lá para ver isso, né? O que eu vi foi um esforço constante de 20 anos seguidos de uma política de desenvolvimento da indústria farmacêutica com fomento ao desenvolvimento de talentos, fomento à ciência, universidades, criação de empresas. Então uma constante, é quase como se fosse uma empresa, sabe? Que tem uma direção clara e que está indo em frente. Então, assim, é uma velocidade de implementação. Eu acho que a gente não recupera mais. Eu acho que ninguém no mundo recupera mais. A China, hoje, na indústria farmacêutica, já é o país que alcançou os Estados Unidos em número de testes clínicos de novos medicamentos. Testes clínicos fase 1, 2, 3, para poder lançar novos produtos, novas moléculas. Há 5 anos atrás, a China tinha 5% dos testes clínicos do mundo. Hoje ela tem 30%. Em 5 anos? Em 5 anos. Mas isso não é o resultado de 5 anos. Isso é o resultado de 20 anos de preparação. É que agora entrou numa velocidade, então assim, já empatou com os Estados Unidos. Então a foto hoje é de empate. Mas o filme já vai passar. Claro, porque se em 5 anos fez tudo isso, mas põe mais 5 pela frente. Põe mais 5 pela frente, realmente é impressionante o que eles estão fazendo naquele país. Assim, Muita gente, né? Porque você imagina assim, você faz um teste clínico de uma nova molécula e lança um novo produto. Você tem 1 bilhão de consumidores. Lógico. Então, assim, ele se paga, né? Se paga muito rápido. Não, e outra coisa, né? Tem uma ordem, uma disciplina de cultural lá. E então, se você tiver que fazer, por exemplo, um teste que seja fase 1, 2, 3, as pessoas vão aderir. É Sim. diferente, não é um voluntariado, elas vão fazer acontecer. E é até uma vantagem, porque quando você faz teste clínico, às vezes uma das grandes dificuldades de fazer um teste clínico é o recrutamento de pacientes com aquelas características. Exato. Lá você tem 1 bilhão de pessoas, então você acha as pessoas. E fora a disciplina é a questão que eles vão colaborar. Ah, vão. Entendeu? Eles têm uma forma de funcionamento de trabalho que é incrível, você deve ter visto isso, né? Assim, o número de horas que eles trabalham, aquele 996, né? Que é das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Eu estava com uma profissional, fui fazer uma visita numa indústria e eu perguntei, quando que você tira férias, como é que é suas férias? Ela falou, 5 anos, 5 dias, 10 anos, 10 dias, 15 anos, 15 dias. Mas tem os feriados, ela falou, nos feriados eu descanso. E eles ficam... Então, é uma cultura de trabalho, eles estão, até porque pelo que eles passaram, né? Sim. Da história da China e da Constituição da China. Eu acho que a China tem umas 3 gerações de muito esforço, Então essa geração atual ainda, talvez a próxima, ainda sejam gerações de muito esforço, de muito trabalho, muita dedicação. Então a China está se reconstruindo e liderando muitos movimentos pelo esforço, pelo trabalho. E eles dão um depoimento, inclusive, né, de que eles estão contribuindo e eles querem contribuir, pelo menos eu ouvi isso lá. É verdade. E que muitos deles, assim, alguns que eu conversei, você deve ter visto isso também, eles têm os filhos sendo criados pelos avós. Sim. E às vezes em cidades diferentes, de Xangai, de Guangzhou, etc., eles nem estão ali perto, porque estão em lugares mais baratos para os avós cuidarem das crianças. Não sei se você viu isso. A pessoa me falou exatamente, essa mesma profissional que estava conversando, eu perguntei, né? E você tem filho? Sim. Tá em idade escolar? Tá. Quanto tempo de férias tem? Tem 2 meses por ano de férias na escola. Eu falei, como é que você faz? A criança tem 2 meses de férias e você tem 5 dias. Ela fala, fica com os meus pais. E com os pais do marido. Exato. Então, assim, os avós que criam. E como cada casal só tem um filho, né?
Então, um tira férias numa época, outro tira férias na outra, os avós, mas avós nem sempre vão estar lá, né? Pode estar, pode não estar. Então, foi eu fiquei satisfeito com a resposta. Não, os avós que cuidam, mas não é assim, mas essa é a regra, mas toda regra tem exceções, né? Tem alguns que, sei lá, devem ter os Que lá avós. exceções são dezenas de milhares de pessoas, né? É, é. E como é que você viu essa questão do investimento porque assim, hoje a gente vê, até aqui no Brasil, né, o número de carros que estão sendo invadidos aqui são chineses. A maioria das inovações, não que tenha, não estou dizendo que não tenha das outras marcas, mas você vê uma invasão de chinês absurda, né? Aí você vê em todas as áreas a Temu, qual que é a outra lá? Shein, sei lá, tem tantas lá que eu nem. Que todas elas, você vai vendo quantas estão entrando aqui no Brasil e estão já dominando, em Sim. todos os setores, inclusive concorrendo com o iFood e outras assim. Como é que é na tua área, por exemplo, esse investimento de tecnologia para desenvolvimento de produtos? Então, o que a China está fazendo é o que nenhum país fez até agora. Como que você desenvolve a indústria farmacêutica? Geralmente você tem as grandes inovações, que elas têm as patentes. Certo. Essas patentes acabam. Quando acabam as patentes, as indústrias locais lançam esses produtos que eram patenteados, Sim. desenvolvem o mesmo Genéricos. produto. Não são similares, São não são similares. necessariamente genéricos, são Tá. produtos similares, que é a mesma molécula. Então, sei lá, no Brasil tem uma molécula chamada dapaglifosina para diabetes, que vende muito, hoje a terceira, quarta molécula mais vendida no Brasil, que acabou patente o ano passado. Acabou patente, entraram 3 ou 4 indústrias nacionais lançando as suas dapaglifosinas. Então, elas desenvolveram esse produto, sabiam que ia perder patente, fizeram a bioequivalência para provar que é igual ao medicamento original, e aí podem lançar o seu produto, registram na Anvisa e lançam o seu produto. Isso que eu estou falando são 7 anos, 10 anos. Então, você tem que ver o que vai cair patente daqui a 10 para começar a trabalhar. Então, geralmente as indústrias fazem isso. O que a China está fazendo? A China já abriu mão disso, porque ela sabe que todo mundo faz isso. Então, o que a China está fazendo são descobertas de novas moléculas. A China está nas novas moléculas. Então, você tem um número de pessoas com doutorado em medicina, em farmácia, etc., que estudaram no mundo inteiro e que voltam para a China, estabelecem suas empresas e buscam suas novas moléculas. Então, a China deixou de fazer, vamos dizer assim, a cópia, no bom sentido, que é muito importante, porque a gente dá acesso, abaixa preço, Sim. é muito importante. E a China está na inovação mesmo, está na inovação radical. Então, a China está desafiando as grandes multinacionais da inovação radical. Percentual de investimento sobre a receita, 25%, 20% a 25%. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. As grandes investem 10, 12. Normalmente a indústria farmacêutica local investe 6, 7% da receita em inovação. Eles estão investindo de 20 a 25% em inovação, arriscando para valer moléculas que não existem, para doenças raras, para câncer, para coisas que realmente, problemas que não têm solução hoje. E como é que fica, por exemplo, a competitividade disso em termos de indústrias, as mais clássicas, que a gente tem origem mais nos Estados Unidos e algumas aqui no Brasil mesmo? Como que você acha que vai ser esse jogo daqui para frente? Olha, a indústria nacional farmacêutica, a gente nunca competiu para valer com as grandes multinacionais americanas ou europeias. Na realidade, a gente complementa eles, ampliando acesso para a população, baixando o preço, quando perde uma patente trazendo um produto, ou fazendo uma inovação, um produto que é um comprimido, aí para uma pessoa de mais idade você transforma num líquido, em gotas, em suspensão, então para conveniência do paciente. Então a indústria farmacêutica brasileira faz muito isso. Traz para o Brasil, amplia acesso, aumenta a conveniência do paciente. Então a gente nunca competiu nas grandes inovações com as grandes multinacionais. A China está competindo. É a primeira vez que isso está acontecendo.
E a gente viu agora, tiveram recentemente mais de 20 deals das grandes multinacionais com as empresas chinesas, com investimento de 100 bilhões de dólares upfront para as chinesas desenvolverem produtos que elas estão em fase de desenvolvimento. As grandes multinacionais vão lá, fazem o deal com as chinesas para a chinesa continuar desenvolvendo, e 100 bilhões de dólares. Foram 20 deals anunciados no valor de 100 bilhões de dólares. Então é muita coisa, muita inovação. Mas então tem uma junção ali, que elas vão fazer uma parceria e sim. então, na verdade, elas não vão ficar só na competição. Eu acho até inteligente isso. Porque quando você vai para essa inovação radical, o seu target é o globo, é a população mundial. Lógico, Né? Então lógico. quem tem uma doença rara é no mundo inteiro, você não faz uma coisa só para um país. Né? Então eles já pensam em servir o mundo inteiro. E aí as grandes multinacionais vão lá e fazem a parceria com eles. Mas eles entraram no jogo que ninguém conseguiu entrar até hoje. A Índia, que é uma grande Sim. fornecedora de insumos farmacêuticos e de produtos farmacêuticos, não fez isso. A China já deu um salto e está lá na frente. E você acha que isso é por causa da tecnologia? Isso é por causa de uma direção clara de para onde estamos indo, o que queremos fazer com a indústria farmacêutica, onde está o valor. Eu tenho uma sensação de que na verdade, o partido, né, que toma conta de toda a gestão da China, ele parece que ele funciona quase como uma empresa, né? Mas é como uma empresa. E aí, por isso que dá tão certo. Ele define a direção, as províncias executam aquela direção. Por isso que você tem setores na China que são, por exemplo, né, eu agora estou trabalhando também com porcelana. Então você, por exemplo, você tem cidades só disso. Só disso. Você tem cidades só de tecnologia. Você tem cidades... Eles têm separados, né? Aqueles polos. Eu fui visitar em Xangai uma empresa, uma startup de inteligência artificial, só de healthcare. E aí me deram o endereço, era numa aceleradora. Aí eu estava indo de carro, daqui a pouco eu vejo assim... Pharmaceutical Valley, uma coisa assim, não era bem isso que estava escrito, mas é mais ou menos isso, é o Pharmaceutical Valley. Aí eu andei uns 4, 5 quilômetros, eram só empresas farmacêuticas. Assim, quarteirões e quarteirões, só indústrias farmacêuticas, uma do lado da outra. Fábrica, laboratório, tudo junto, tudo ali no mesmo lugar. Então tem um Pharmaceutical Valley em Xangai, onde estão todas as farmacêuticas do mundo inteiro, estão lá estabelecidas. Então eles fazem isso, e tem algumas cidades que pegam a sua vocação, tem algumas cidades que é da costura, da roupa, tem outra cidade que eles fazem esses focos, esses polos. Quem faz isso, isso é uma forma de você executar a estratégia geral, global, dada pelo governo do país, as províncias vão lá e executam. É que a sensação que eu tenho, não, eu acho que nem a sensação é real, eles têm um projeto de nação. Sem dúvida. Que a gente não tem, porque a gente está muito mais todo mundo batendo cabeça, competindo e querendo pegar o seu lado, e não tem um projeto de nação mesmo, que perpetua anos. É verdade. Outro dia eu estava ouvindo aqui em São Paulo, falando, olha, o governo de São Paulo, etc., está fazendo coisas que ele não vai inaugurar. Então isso como... né, uma coisa fora do padrão, porque não tá querendo só os louros para a própria gestão. E essa é a questão, se a gente só pensar em curto prazo, você não tem uma mudança de nação, você não tem uma mudança competitiva. E isso você precisa sair da questão só da figura política do ego, né, para poder pensar na nação. E aí voltamos para a empresa, e esse é o grande questão da liderança, né, que você pensa na empresa para longo prazo, para a perpetuidade da empresa. Exatamente. Independente se eu vou estar lá, eu sei que eu sou passageiro na organização. Exato. Eu tenho que perpetuar a companhia. E esse eu acho que é a grande questão da liderança, né? De você pensar, eu projeto coisas que não, eu faço uma parte da questão, mas eu não penso em tudo. Eu não tenho dúvida, a gente está aprovando projetos hoje de investimento para lançar novos produtos em 2032, 2033, eu não tenho certeza se eu vou estar na empresa nessa época. Então, mas nós estamos pensando na companhia, para o longo prazo, geração de valor, para atingir e atender melhor os pacientes, patologias que não estão bem cuidadas, para trazer um medicamento melhor do que o que tem hoje, com menos efeito colateral, com mais resultado, mais rápido. Nesses outros países, que nem aqui no Brasil, por exemplo, tem as regras de doenças raras que
você é obrigado, o governo obriga que você tenha que doar lá. Como é que é O lá? sistema de saúde, cada país é diferente. O Brasil é um dos poucos países onde o paciente compra o seu medicamento. Você vai no médico, o médico te dá uma prescrição, você vai na farmácia e compra o seu medicamento. A maioria dos países não é assim, é o governo que dá o medicamento, ou é o plano de saúde que Mas dá nos o Estados Unidos, medicamento. não. Estados Unidos também. Eles também fazem? Também o plano de saúde dá o medicamento. Então, tem muitos modelos diferentes de sistemas de saúde. O Brasil tem o SUS, que é um sistema que funciona muito bem. Sim, é verdade. Né? Então, a parte do sistema de saúde integrado, né, que vai do federal ao municipal para atender a população, funciona bem. Quando a gente pensa nessas ações que a gente está falando mais geral, né? Nós estamos falando muito de liderança desde política até a gente vai para dentro das organizações, né? Que no fundo são pessoas e são pessoas que têm valores, que têm posicionamento. O que para você, na sua opinião, é um valor que você observa nos líderes que você não abre mão? A primeira coisa, o líder tem que ser comprometido. Ele tem que estar comprometido com a organização. Ele tem que estar comprometido em fazer entregas. Ele tem que estar comprometido com a sua equipe, com as pessoas que trabalham para ele. E respeito, né? Saber que nós estamos falando de pessoas. Eu falo toda hora na empresa assim, ó, o que nos diferencia dos nossos concorrentes somos nós, as pessoas. Porque o prédio, eu posso fazer, ele pode fazer, é de cimento, tijolo, qualquer um faz. As máquinas são as mesmas. Você compra na Itália, na Alemanha, na China, onde quiser você compra. O que diferencia é as pessoas e a maneira como nós nos relacionamos, que é com a nossa cultura. Uhum. Então, eu acho que, assim, saber tratar as pessoas, saber conversar, ouvir, dar direção, eu acho que não dá para não ter. Não dá para não ter. Mas você é meritocrático? Eu sou bastante meritocrático. Todo mundo tem meta, objetivo, a remuneração depende da entrega das metas, dos objetivos. Então é uma combinação entre essas coisas dos comportamentos mais esse resultado. É aquilo que você entrega e o como você entrega, né? Uhum. Não adianta dar uma de super-homem, salvar a mocinha e quebrar o prédio. Entende? O super-homem vai lá, quebra o prédio e salva a mocinha. Aham. Não é disso que nós estamos falando. Nós temos que salvar a mocinha sem quebrar o prédio. Certo. Entendeu? É isso. Então não existe super-homem. Então é a entrega e o como você entrega. Então a gente tem isso, o processo hoje está bem, já faz 3 anos que a gente roda, está bem estabelecido já, né? Que é o nosso processo de talent scope, assim, gestão de talentos, onde a gente mede as entregas e o como essa entrega foi feita. Bom, a gente, como líder, né, eu já fiz muitas besteiras, né, ao longo desses 30 anos, né, então a gente vai aprendendo, né, na prática, porque a gente não vem pronto, né, então às vezes você acerta umas coisas, erra as outras, o que você, eu sei que você tem muito mais pontos positivos, tanto é que você só progride, né, eu tenho uma admiração muito grande por você como pessoa e como o seu trabalho também. O que você acha que foi um aprendizado? Porque a gente aprende com os nossos erros, né? O que foi algumas coisas que você aprendeu? Primeiro, assim, a gente vai continuar errando. O Sim. importante é acertar mais do que erra, né? Eu vi o Roger Federer, né, que é um tenista, Sim, falando. ele é maravilhoso. Maravilhoso, né? Ele fala que ele ganhou 56% dos pontos que ele disputou na vida dele. Não é que ele ganhou 80% dos pontos, ele ganhou 56%. E com 56% de acerto, ele foi campeão de tudo. Então, a gente tem que ter mais acertos do que erros. Acho que essa é a primeira coisa. E aprender com os erros para não repetir, né? Erros conhecidos, né? Não dá para ter erro conhecido. Erro conhecido a gente não pode repetir, mas tem alguns erros que eu assumo que cometi e que às vezes até repeti, né? É muito difícil mandar embora uma pessoa que é amiga, muito difícil. Muito difícil. A gente fica procrastinando,
né? Uma pessoa que não está com performance, a gente fala, não, mas agora vai, não, mas agora vai. E o maior erro de todos é quando você assume, você fala, não, deixa que comigo essa pessoa vai funcionar. Não vai, Não vai. não vai, né? Então chega pessoas da minha equipe e falam assim para mim, não, eu falo, olha, aquela pessoa a gente precisa trocar, já estava definido. Não, não, mas eu acabei de assumir, deixa que comigo agora vai funcionar. Não vai funcionar, Não vai. não vai. E é mais honesto para a pessoa e para a organização resolver rápido, porque para a pessoa ser mais feliz também vai procurar outro caminho, ela pode dar certo em outras coisas com outro caminho. Não é porque não deu certo lá que não vai dar certo na vida, não existe isso, né? Então, às vezes, a gente já entende isso, né? Não, vou mandar embora essa tadinha desta pessoa, nunca mais. Mas não é assim, ao contrário. Eu tenho amigos meus hoje, amigos, que eu tive que demitir, que eu tive que desligar. E são meus amigos. E hoje são mais amigos hoje do que eram antes até. E, enfim, eu acho que esse é um dos erros que a gente estava falando aqui antes, né? Esse é um dos erros que todo mundo comete, né? De demorar para desligar pessoas que não estão entregando. E eu já tive que desligar, não só amigos, mas às vezes até pessoas familiares que eu já contratei no passado. Quer dizer, é que quando você começa, né, lá atrás, né, você não conhece muita coisa. Então você faz algumas contratações também por relacionamento e não por competência. Depois você muda, né? Pelo menos para mim foi assim. No meu caso, como minha carreira foi mais em empresas já bem Não estabelecidas, podia nem fazer não isso. tem que contratar por relacionamento, né? Tinha que contratar por competência, mas às vezes tem que desligar e demora, né, para desligar. É. E também outro erro que eu acho que é comum é a gente ficar querendo segurar as pessoas. Deixa elas fazerem, deixa elas aprenderem, sabe? Joga na piscina, né? Que a turma fala, joga na piscina e deixa nadar e deixa a pessoa. Você tem que ter a condição de contorno de como é que é? O furo não pode ser embaixo da linha d'água do barco, sabe? Se o barco tomar um tiro, não pode ser embaixo da linha d'água. Se for em cima da linha d'água, não muda nada, não vai afundar o barco. Se for embaixo da linha d'água, o barco afunda. Então, deixa a pessoa se desenvolver, dá desafio, provoca, peça mais. Às vezes, os líderes acham que exigir é um problema. Não, estou exigindo, estou cobrando muito, é muita pressão. Não é uma questão de pressão. Exija, porque da pessoa que você exigir, ela vai entregar mais, né? Eu brinco assim, se eu tenho duas pessoas, uma que tem muita coisa para fazer, outra que tem pouca coisa para fazer, e eu tenho algum projeto importante, eu dou para aquela que tem muita coisa para fazer. Porque eu sei que essa daí vai fazer, vai entregar. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, tem alguns aprendizados aí de tratar com pessoas que é isso, né? Então, tem que estar engajado, tem que estar motivado, tem que estar com vontade. Se precisar desligar alguém, desliga logo, né? Traga gente boa que conhece do ramo, que sabe do que está fazendo, porque a partir daí essa pessoa cresce. Exija das pessoas, dê desafios, coloque objetivos cabeludos, grandes, ambiciosos, que as pessoas entregam. E a gente vai destendendo até um ponto que não pode romper, né? A gente Não, claro, tem um limite. Agora, o que eu percebo é que esses aprendizados, eles fazem parte também de um processo nosso de autodesenvolvimento. sem Eu dúvida. consigo entregar na medida em que eu também estou evoluindo, né? Porque minha visão muda do mundo, minha visão muda sobre mim mesma, e aí a gente consegue expandir a nossa visão e perceber o que está errando, o que pode melhorar. Como é que é esse processo para você de autodesenvolvimento que vai fazendo com que você também vá entregando com qualidade maior? Como é que é isso? Eu nunca parei de estudar, nunca. Até hoje continuo estudando. Formalmente, meu último curso, oficialmente, foi em 2022. Nós estamos falando de 4 anos. 4 anos atrás, eu fiz o OPM de Harvard. Então, assim, eu nunca parei de estudar. Eu leio muito. Eu faço reflexões. Eu dou minhas escorregadas. Mas autoconhecimento é uma das principais virtudes do líder, né? Se autoconhecer, saber quais são, aonde que tá pegando,
E tem que ter pessoas com quem conversar, né? Pessoas com quem conversar para checar algumas coisas e tal. Mas a gente mesmo assim dá umas escorregadas, pisa na bola, tem alguns comportamentos que eu não deveria, mas autoconhecimento faz com que você evolua e só você evoluindo você consegue evoluir a organização. Se você não evoluir, a organização não vai evoluir junto com você. Porque senão a gente fica muito preso em questões egóicas, né? E aí, assim, você acaba tentando você ter o sucesso e não de repente a tua equipe, que eu já percebi que não é o seu caso. Você faz com que todo mundo cresça ao seu redor. E você sabe que eu era no passado mais extrovertido do que eu sou hoje, no sentido de falar mais, aparecer mais, dar mais entrevista. Eu tô aqui por sua causa, porque você me convidou, senão eu não viria. Obrigada. Eu sou convidado para um monte, eu não vou. Eu quero ser low profile. Quem tem que ser high profile é a companhia. A companhia tem que estar no high profile. E eu vejo hoje líderes que estão invertendo por causa de rede social, ficam aparecendo muito e tal, até levando o nome da empresa, mas de uma maneira exagerada no lado pessoal, né? Então acho que o ego sempre será o grande inimigo, né? É o grande inimigo, né? Quando a gente não percebe como que ele atua, né? E assim, eu concordo com você, a gente está sempre aprendendo. Eu que trabalho com essas questões dos testes e também de autoconhecimento, eu acho que eu já mudei de terapeuta várias vezes, mas eu nunca paro de fazer. E eu falo, meu Deus, mas ainda tem coisa? Tem. O pior é que tem, né? Porque psicólogo que não faz terapia é meio complexo, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer, não tem como. Mas e aí você vai percebendo, fala, meu Deus, mas não é que tem horas que você tem uns insights, eu falo, meu Deus, ainda tem coisa, ainda tem. Até porque você vai mudando as versões de você. Então você vai tendo outras coisas que você vai descobrindo, né? Que é o clássico, né? Que eles falam da camada da cebola, né? Você tem sempre uma camada a mais que você consegue chegar lá, né? E uma vez eu perguntei pro Cláudio Naranjo, que é um dos líderes que eu sempre, dessa área de autoconhecimento, que é um grande, né, fez grandes conteúdos, agora ele faleceu, mas eu tive o privilégio também de poder estudar com ele, e ele falou uma vez, mas onde chega? Ele falou, chega no vazio. Porque eu falei, porque a camada aí, quando a gente chega lá, ele falou, aí quando você chegou lá, você está no vazio, e aí é suportar o seu vazio, o seu vazio interior, né? Porque todo mundo tem, às vezes a gente faz muitas coisas para distrair de chegar nesse vazio, porque é um grande medo existencial, né? A gente está nesse lugar. Você sabe que eu adoro esporte, né? Adoro esporte. Sei. E eu uso como critério de desempate. Se eu tinha 2 candidatos excelentes e um é esportista e o outro não é, eu sempre pego o esportista, sempre, sempre. É critério de desempate para mim. Claro que eu não só contrato esportista, mas é sempre critério de desempate. E eu aprendi com o judô isso, que o judô você vai evoluindo e vai mudando de faixa, né? O judô é um esporte que você vai ganhando faixa de acordo com o seu conhecimento. E aí você vira faixa preta. E depois da faixa preta, tem mais 7 graus no judô, que é Eu não sabia. Mais 1 ano de estudo, mais 1 grau. Mais 2 anos, o 2º grau. Mais 3 anos, 3º grau. Mais 4 anos, 4º grau. Mais 5, mais 6, mais 7. O 7º grau, o último grau do judô, adivinha qual é a cor da faixa que essa pessoa ganha? Roxa. Branca. Branca. Ai, branca. É do aprendiz. Que legal. É a faixa de quem está começando, é a faixa do aprendiz. Então, você faz a carreira de judoca a sua vida, né? Porque 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, mais tudo para chegar no preto, e depois mais todos esses anos, e aí quando você chega lá, você é faixa branca. Olha que legal, eu não sabia disso. Aí você sabe que você não sabe. Né? Que bárbaro. Então é impressionante, né? Então, essa história do judô eu sempre conto pra turma. É muito bom isso. É muito bom, é muito bom. É milenar, né? Conhecimento milenar, isso é muito bom. Essa cultura oriental tem umas coisas muito, muito legais. Incríveis, né? E você já tá no branco? Tô longe, não cheguei nem na preta ainda.
Ainda não tô nem na metade. Cheguei nem na preta ainda. Acho que agora eu já sou faixa preta, vai, quem sabe. Mas é que você continua ainda, ou não? Não. Ou é que você trabalha tanto, faz tanta coisa que eu não sei como é que você dá tempo. Não, dá tempo porque tem que fazer, porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto, eu me realizo. Então eu vou fazendo mais coisa, mais coisa, mais coisa. Daqui a pouco eu tô envolvido no meu prédio, eu sou conselheiro, no clube eu sou conselheiro, sabe, essa história de propósito de vida, né? Sabe, a gente fica procurando elaborar muito simples, né? Fazer elaborações mais complexas, qual é o meu propósito, tal, frases bonitas, grandes, complexas. Eu cheguei à conclusão que eu quero é fazer diferença em tudo aquilo que eu faço, ponto. Então, se eu tô lá no meu condomínio, no meu prédio, eu vou fazer diferença a favor do condomínio. Se eu tô no meu clube, eu vou fazer diferença. No meu esporte, eu vou fazer diferença. Na minha empresa, eu vou fazer diferença. Nas pessoas, eu vou fazer diferença. Na minha família, eu vou fazer diferença. Para os meus amigos, eu quero fazer a diferença. Então, esse acabou sendo meu propósito. Aí, com esse propósito, você acaba se envolvendo em tudo. Porque você não pode ficar de fora. Porque ficar de fora é não participar, é perder por WO. Eu não vou contribuir? Como assim eu não vou contribuir? Eu tô aqui nessa vida para quê, então? Então é um pouquinho assim que eu encaro assim, as coisas. Por isso que eu me envolvo em tanta coisa. Mas isso já é um posicionamento muito legal de protagonismo que você tem, por isso que você chega onde você chega. Mas não é a média. Mas isso eu acho bárbaro, eu admiro pra caramba. Por isso que tem algumas pessoas que chegam em determinados lugares. Ninguém chega à toa em determinados lugares. Toda vez que eu vejo alguém que tá numa posição de liderança, eu falo, ela não chegou à toa. Ninguém chegou à toa em nenhum lugar, né? Tem uns doar a mais. Tem algo que você, como a gente tá falando de distender, você viveu distendido para continuar e para não se acomodar, né? Por isso, às vezes, eu vejo pessoas, por exemplo, que querem, às vezes, se aposentar mais cedo. Cada um escolhe o que quiser. Mas essa coisa de você não se acomodar, mesmo que você tenha se aposentado ou não, você não quer parar. Eu fiz 60 anos esse ano, e aí eu falei assim, preciso fazer uma coisa diferente. Aí eu falei assim, vou fazer uma maratona. Não, maratona é muito, uma meia maratona. E eu acabei de completar 3 semanas atrás, eu fiz uma meia maratona. Eu nunca tinha corrido na minha vida. Olha que legal. Então, assim, é distender nesse sentido, entendeu? De se colocar um desafio e ir atrás. Sim, com certeza. Agora que eu fiz a meia maratona, agora eu quero fazer num tempo melhor do que eu fiz a primeira. E assim vai, e assim vai. Aí daqui a pouco vai ter um outro interesse, e assim vai. Muito legal. E eu acho que é isso que... Isso que vai movendo a gente, né? Exato. Bom, assim, passou rápido, né? Conversar com você aqui é uma delícia, eu posso ficar horas. Eu acho que é muito legal ter o privilégio de você compartilhar todos os seus conhecimentos e essa visão, porque é um condensado de anos, né, de aprendizados e de coisas que você construiu. Não sei se você quer deixar uma última mensagem para a gente poder encerrar aqui. Não, se eu tiver ajudado alguém a refletir sobre o seu caminho, etc., eu já estou feliz de estar aqui. Mas não tem nenhuma última mensagem assim. Só te agradecer aí pelo convite. Eu que agradeço. Estar aqui com você, aprender, admiração assim pelo seu trabalho, por tudo que você fez e constrói e continua fazendo, né? Então, obrigado por me convidar, é uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, aprendido, também como eu aqui com o José Vicente, e até o próximo Descompressão Corporativa.